Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Seja muito bem-vindo. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E aqui sempre, é um grande prazer, uma alegria imensa eu poder estar aqui com vocês e trazer, assuntos relevantes, coisas importantes. Por quê? Porque todo servo de Deus, não importa, sua denominação religiosa, nós não estamos falando aqui de religião, mas temos um Criador eterno, um Salvador eterno no mundo todo, em todo o universo. Então, estamos aqui para servi-lo, fazer sua vontade, E o nosso intuito é alertar as pessoas para tudo que está acontecendo. Existe muita coisa acontecendo e passando desapercebido por muitas pessoas. E muitos, eu vou dizer para vocês uma coisa que é incrível, a grande maioria das pessoas que estão passando desapercebido são pessoas de extremo conhecimento, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas de extremo conhecimento também têm suas extremas posições na sociedade ou na alta sociedade. Infelizmente, então essas pessoas, infelizmente, me perdoem, mas é a realidade, não estou falando que é todos, é lógico, mas essas pessoas, infelizmente, militam para que as profecias retardem cada vez mais. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. É o mesmo que dizer o mundo sepultado no maligno, também o mundo envolvido nos prazeres, prazeres do mundo, prazeres da vida. Então as pessoas muitas vezes não querem que isso acabe. Eu estou falando porque eu já vi pessoa falar isso. Religiosa. Então, infelizmente, nós estamos vendo tudo acontecer, as profecias se formar. Nós começamos a olhar a profecia se formando no pezinho. E muitas pessoas, não tem nada a ver, fica tranquilo, entendeu? Isso é um perigo tremendo. Nossa regra básica tem que ser a Escritura Sagrada. A palavra do homem pode falhar, a palavra de Deus não falha jamais. Então estude, porque Deus ele fala para todos nós, não é para líder só. Ele fala para todos nós, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando ele fala o meu povo, além de Israel, é o mundo todo, aqueles que buscam servir a Deus. A regra é a Escritura. A Escritura é a revelação de tudo, está ali, Estude, busque, se aprofunde e ore acima de tudo. Com certeza, Deus vai esclarecer. Amém? Então, depois de falar tudo isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não posso citar certos nomes, vocês sabem muito bem, como grande parte das pessoas que estão no meu canal, vem do canal do meu filho, sabe muito bem que certos nomes aqui a gente não pode citar devido ao problema, de desmonetização ou corte aí no YouTube, tá? Então preste bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Olha bem. Relatório. O dragão, que é esse aqui, tá? Esse é o dragão. Tortura cristãos em instalações secretas para renunciar à fé. Que é a fonte Breaking Israel News, ok? Olha bem essa matéria. A Rádio Free Ásia, RFA, relatou na semana passada que os cristãos lá no Dragão, tá bom? Estão sendo colocados em instalações móveis de transformação administradas. Transformação é que nem campos de reeducação, tá bom? Então são estações móveis, essa tá aqui, vai para lá, essa aqui. Então que são administradas pelo partido, tá bom? Você tá lendo aqui, tá bom? Lá do Dragão, onde estão sendo coagidos a renunciar sua fé, tá bom? Aqueles que gostam desse sistema governamental, olha bem o que estão querendo trazer para nós, porque a luta aqui é incessante para trazer esse regime para cá. E no dia que vier, estamos perdidos. Então vamos orar para que não venha nunca. A RFA, a rádio, citou
Lee Iuese, desculpem, um pseudônimo, tá? Não é o nome verdadeiro, para razões de segurança pessoal, que disse ter sido detido por 10 meses depois de ser preso em sua igreja. 10 meses preso porque foi preso dentro da igreja, né? Ele foi detido em uma instalação administrada pelo United Front Work Department, trabalhando em conjunto com a Polícia de Segurança do Estado. Era uma instalação móvel que poderia ser instalada em algum porão, em algum lugar, disse Lee. A equipe era composta por pessoas de vários departamentos governamentais diferentes. Lee disse que foi mantido em uma sala sem janelas por quase 10 meses, durante os quais foi espancado, abusado verbalmente e torturado mentalmente pela equipe, eventualmente ocorrendo a automutilação, que ele se batia nas paredes para se machucar mesmo. E ao se jogar contra a parede, ele mesmo, depois mais para frente ele fala que ele fazia para se machucar mesmo, quem sabe tem uma chance de sair dali, né? Ele tinha seu próprio grupo de trabalho do Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos do partido lá, certo? E eles têm como alvo principalmente os cristãos, que são membros de igrejas domésticas, igrejas nas residências, né? Disse ele. As igrejas lá para funcionar tem que ter autorização. E para ter autorização, não se adora a Deus, se adora o partido. Tem que obedecer às regras. Você tem que aceitar a declaração de que eles preparam para você, disse ele. Se você se recusar, será visto como tendo uma atitude ruim e eles vão mantê-lo detido e continuar batendo em você. O que diz a Bíblia? Que ele detesta, odeia tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Presta atenção, vamos chegar no objeto de adoração. A maioria não tinha feito nada que pudesse desencadear qualquer processo criminal. Então a polícia os mandou para as instalações de transformação, disse Lee, que é como campo de reeducação. Nome bonito, né? Eles estavam usando métodos de lavagem cerebral naqueles de nós que estavam sob fiança do centro de detenção, disse ele. Foi em um local secreto, em um porão. Não havia janelas, nem ventilação, nem tempo do lado de fora, porque lugar totalmente fechado, você não sabe quando é de manhã, quando é noite, quando é tarde, de madrugada, tá bom? Você perde noção do tempo. Eu recebia apenas 2 refeições por dia, que eram levadas ao quarto por uma pessoa designada, quer dizer, não sabia se estava comendo de dia ou de madrugada. Presos que se recusaram a admitir seus erros, servir a Deus é erro, religiosidade erro, tá bom? Foram mantidos em confinamento solitário por períodos prolongados. Não há limite de tempo para o processo de lavagem cerebral, disse ele. Não sei por quanto tempo alguém ficou detido lá, mas ele está falando, né? Fiquei 8 ou 9 meses detido. Ele calcula mais ou menos, né? Você não pode ver o sol. Então você perde todo o conceito de tempo. Você perde a noção do tempo todinho. Eu não conseguia dormir. Olha que tristeza. Eu não conseguia dormir. Depois de passar uma semana lá, a morte começa a parecer melhor do que ficar lá.
Lembra do apóstolo Paulo? Morrer é vantagem, porque o sofrimento todo aqui, fala, olha, se morrer é lucro, não é? E é verdade. A pessoa nessa situação ele começa a falar, puxa, a morte seria um lucro para mim. Disse-lhe então, eu me bati contra a parede para me machucar, certo? Porque ele pensava assim, eu machucado, eles vão me tirar daqui, vão me levar para uma enfermaria. Nada. O esquema que ele fez não deu certo, né? Certa vez eu estava grogue e tentava abrir os olhos, mas não conseguia. 4 ou 5 deles me agarraram pelos braços e pernas e me prenderam no chão. Eles injetaram uma droga em mim e me trouxeram de volta à consciência, tá bom? Eles queriam manter ele acordado mesmo. Sentiu o sofrimento, né? De acordo com o relatório, a Polícia de Segurança do Estado e funcionários do Departamento de Assuntos Religiosos frequentemente invadem igrejas domésticas não oficiais que não são membros do movimento patriótico das 3 autônomas. Olha só, MPTA, Movimento Patriótico das 3 Autônomas. Parece bonito, né? Um nome muito lindo, tá? Mas as atitudes são horríveis. Um dos maiores órgãos protestantes do mundo, de 1966 a 1976. Durante a Revolução Cultural, a expressão da vida religiosa lá no Dragão foi efetivamente proibida, mas em 1979 o governo restaurou oficialmente o TSPM após 13 anos de inexistência. O TSPM não é uma denominação e não existem distinções denominacionais dentro da organização. Olha só, o movimento é rigidamente controlado. É um sistema religioso do governo, tá? Pelo governo, e os pastores são treinados em um dos 13 seminários oficialmente selecionados. Tá bom? Uma religião do Estado. O partido, então, sob o comando, né, do atual presidente lá, considera o cristianismo como uma importação estrangeira perigosa, com documentos do partido alertando contra a infiltração de forças hostis ocidentais, uma forma de religião, ok? Vem na forma de religião, eles consideram isso. O relatório da RFA, da rádio, né, citou vários outros casos indicando que o partido, tá, de lá do Dragão, tem como alvo os protestantes, a Igreja Católica clandestina e o movimento espiritual Falun Gong. Eu não conheço, vou pesquisar para saber o que é, mas é um movimento religioso. Agora eu não faço ideia como seja, né? Mas também é perseguido. Além da extrema perseguição, os uigures, que é também perseguido, só que é da linha islâmica, né? Um grupo étnico turco. O Dragão também foi fortemente criticado por sua ocupação ilegal do Tibete e pela perseguição que fez também aos budistas. De acordo, viu? Levanta-se contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Tá bom? Não está falando que há um Deus só, não. Tudo que se chama Deus. Presta bem atenção. De acordo com o relato de uma testemunha ocular, o clero católico, bispos e padres desapareceram por até 10 anos. O Daily Wire relatou isso no ano passado, declarando que o partido de lá, do Dragão, está forçando as pessoas de fé a renunciar às suas crenças e substituir símbolos religiosos
ou é objeto de adoração, ok? Tá aqui, substituir símbolos religiosos e imagens por retratos do presidente Mao, um presidente muito querido por eles, né? E do atual presidente. Tá bom? Você tem que botar lá. As autoridades de lá do Dragão visitaram lares cristãos e informaram aos beneficiários da Previdência Social que seus benefícios seriam suspensos a menos que removessem todas as cruzes e substituíssem qualquer exibição de Jesus. Olha bem, qualquer exibição de Jesus por retratos do presidente, está aqui de novo o nome, e do secretário-geral, que é o atual presidente, o atual líder. A Associated Press relatou em 2018 que o atual presidente, que é esse aqui, né, o abreviativo dele, está empreendendo a repressão sistemática mais severa do cristianismo no país, desde que a liberdade religiosa foi escrita na Constituição de lá do Dragão, em 1982. Isso envolveu destruir cruzes, queimar bíblias, fechar igrejas e ordenar aos seguidores que assinassem papéis renunciando à sua fé. É profecia ou não é? Ações tomadas contra as chamadas igrejas clandestinas, que são aquelas que não estão autorizadas, né? Ou domésticas, que desafiam as restrições do governo. O Dragão é o lar de cerca de 68 milhões de protestantes. Para eles não é nada, que eles têm mais de 1 bilhão e 400 habitantes, né? Dos quais 23 milhões adoram em igrejas afiliadas ao Estado, sob a égide da Associação Patriótica das Três Autônomas. Então segue as normas do Estado, ok? Então só tem um nome, né? E cerca de 9 milhões de católicos, a maioria dos quais em organizações patrocinadas pelo Estado. O presidente Joe Biden foi acusado de ser brando com esse país, uma acusação que teve implicações terríveis no mês passado na prefeitura da CNN, acho que é erro do tradutor, tá? Quando ele se referiu ao internamento em massa de uigures, os islâmicos, né? Como uma norma diferente. O presidente chegou a oferecer uma justificativa para o que muitos estão chamando de o início de um genocídio. Se você sabe, aqui um pedido, né? Se você sabe alguma coisa sobre a história de lá do Dragão, sempre foi a época em que o Dragão foi vitimada, né, pelo mundo exterior, é quando ele não foram unificadas em casa. Começou com Biden, né? Portanto, o principal, bem amplamente exagerado, o princípio central do atual presidente lá, é que deve haver um país, né, unido e rigidamente controlado, tá? Unido e rigidamente controlado, bem ao sistema socialista, né? E ele usa o seu raciocínio para as coisas que faz com base nisso. Culturalmente, existem normas diferentes em cada país e seus líderes devem seguir, disse ele. Biden é supostamente católico, né? Alguns dizem, não se sabe, né? Embora defenda esse tipo de coisa aqui, ó, está escrito aqui, é outra palavra que eu não posso falar, né?
e não tenha criticado o dragão por sua política contra o, que na verdade aqui é o cristianismo. Tá ok? Então tá aí uma declaração muito triste, fortíssima, importantíssima, mas é muito triste, dói, porque você sabe que muita gente sofre, muita gente morre, certo? Por causa disso. Então está aí, infelizmente, o que está acontecendo por lá. E muitos aqui estão querendo trazer esse regime para cá. Não sabe o que tem pela frente. Muitos estão aí, sabe? Não, é o melhor, estão lutando. E devagarinho estamos caminhando. Que Deus nos livre de tudo isso. Que Deus nos proteja. Que a gente não caia nas garras. Infelizmente, esse aí é o grande passo do anticristo. Esse é o regime do anticristo. É isso que o anticristo está fazendo a passos largos, avançando sobre todas as nações do mundo. Certo? E estão preparando uma nova moeda agora, digital. E essa moeda digital para o mundo inteiro. Certo? E essa moeda digital é aquela que vai fazer cumprir o que está em Apocalipse. Não compra, não vende quem não tem o nome, a marca ou o número. Estamos a um passo da nossa redenção, mas muitas dores vêm pela frente. Então vamos orar, clamar, suplicar, implorar. Por quê? Porque muita gente aí está correndo atrás da religiosidade para ficar rico, para ter fortunas, e nós temos que lutar pela nossa salvação. Porque o que vem pela frente, riquezas, fortuna, não vai resolver nada. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado aí pelo carinho e o apoio de vocês. E se você puder, se inscreva, eu agradeço. Obrigado. Shalom.